Olá, seja bem-vindo ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, professor de redação. Sou do sexo masculino, tenho 58 anos, sou um homem pardo, cabelos castanhos, tenho uma estatura de 1,78 m, né? Hoje estou trajando calça jeans e uma camisa rosa e estou num ambiente de aula que é um estúdio de televisão com uma tecnologia fantástica e eu usarei telas interativas para as suas anotações. Vamos começar? Hoje o nosso assunto é tipos de desenvolvimento que são usados em uma redação. A UEA gosta muito disso, então ela precisa que você tenha habilidades e eu vou desenvolver essas habilidades. Meu objetivo aqui é habilitar você a começar os parágrafos do desenvolvimento. Quem começa bem, termina bem. Nessa parte da redação, eu vou mostrar para vocês que palavras usar, que nós hoje chamamos de operadores argumentativos. Então, vamos às questões? Sobre o desenvolvimento da redação, não se pode afirmar. Letra A. O desenvolvimento da redação é uma das partes que compõem a estrutura do texto. Também é a parte com mais conteúdo da redação. Letra B. No desenvolvimento, você precisa defender o seu ponto de vista, o ponto de vista do problema apresentado, usando argumentos bem embasados. Letra C. É indicado que você use frases curtas e objetivas, indo direto ao ponto para não perder linhas. Letra D. É proibido citar exemplos relacionados ao tema, livros, filmes, falas de estudiosos e dados estatísticos. E letra E. É indicado seguir uma ordem cronológica quando for apresentar fatos e usar conectivos para que os parágrafos não fiquem perdidos. Senhores, muito fácil essa questão, certo? Então, marcamos a letra D. É proibido citar exemplos relacionados ao tema, como livros, filmes, falas de estudiosos, que são as famosas citações e dados estatísticos? Não, nós precisamos de embasamento, certo? Chamamos isso de repertório cultural. Então é bom você citar um livro, citar um filme que tenha relação com o tema. Exemplo, se o trabalho for crianças abandonadas, se o tema for crianças de rua, você pode citar o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, um exemplo, né? Então, letra D. Agora vamos à questão 2. Na questão 2, eu tenho um desenvolvimento para vocês. Então, observem. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica do respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Antes de resolvermos a questão, eu quero examinar com vocês, então nós vamos examinar como foi feito esse parágrafo de desenvolvimento, né? Então, olha aí, começamos com o adjunto adverbial deslocado, em 2013, por isso que eu coloquei uma vírgula. Milhares de manifestantes ocuparam, essa é a oração principal, as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Pronto, encerrei a minha primeira ideia. Vou partir para a segunda. Nota-se como fatores socioeconômicos também, dando ideia de adição, são responsáveis pelos casos. Aí eu coloquei um exemplo, dei uma base, né, uma alusão histórica, mas um exemplo para vocês. A Revolução Francesa, por exemplo, entre vírgulas porque foi deslocado, é considerado exemplo, um símbolo, olha aí, de liberdade, igualdade e fraternidade. Por que está entre aspas? Lembre-se que aspas não são pinças para vocês colocarem em qualquer parte do corpo, né? Aspas são usados para empréstimos. Então eu estou aí com um empréstimo, que pode ser uma citação, um estrangeirismo, uma palavra descontextualizada. E você sabe que esse é o ideal da Revolução Francesa, então aspas nele. Aí coloquei uma conjunção, né, indicando uma causa, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Aí já sabe, todo parágrafo tem que ser fechado, não concluído, fechado. Aí eu coloquei o conectivo, né, ou o operador argumentativo, conforme queiram, né? Assim, olha aí, fechando o parágrafo. É evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes.
ok? Muito bem estruturado o parágrafo, um parágrafo típico ou próprio para a redação CIS 2, CIS 3 e UEA, no caso CIS 2, né? Então vamos ver o que a UEA quer para o CIS 2? Uma questão VUNESP nesse tipo de desenvolvimento foi desenvolvida que estratégia argumentativa. Olha que maravilha, desenvolvida que estratégia, né? Então temos letra A, explicação, letra B, causa-consequência, C, alusão histórica, D, analogia, E, citação. Ora, está bem claro pela própria redação, né, que ficou a letra A, exemplificação. Ele usou a Revolução Francesa como um exemplo para embasar o argumento. Vamos agora para a questão 3. Tá? Aí eu coloquei para vocês uma pequena explicação, tá? Para que você tenha uma noção do que é uma estratégia por exemplificação. Questão 3. Mais um desenvolvimento para nós. Vamos lá? Em primeiro lugar, é importante ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência desse problema em sociedade. De acordo com Habermas, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena de acordo e o acordo de interesses, deve existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Vamos ver como é que ele foi organizado esse parágrafo. Olha aí, em primeiro lugar, estamos fazendo o quê? Uma enumeração. É importante ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência desse problema em sociedade. Que problema? O problema que eu citei aqui na introdução. Lembrando que estamos trabalhando com desenvolvimento. Então, desse problema, o problema citado anteriormente. Um bom anafórico. Muda de pensamento, né? Ponto. De acordo com Habermas, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve existir o agir comunicativo. Edson, por que isso não está entre aspas? Porque eu não usei a citação, eu fiz uma paráfrase. Eu usei as minhas próprias palavras, então não há necessidade disso, né? Então, eu coloquei a outra ideia oposta, gerando aí, né, o sim e o não, abri a terceira ideia com uma conjunção adversativa. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Olha aí, o outro lado da moeda, né? O que é o EA? Pergunta da gente. Nesse tipo de desenvolvimento, foi desenvolvida que estratégia, né? Foi desenvolvida a estratégia de, letra A, exemplificação, letra B, enumeração, letra C, argumento por autoridade, que é a mesma coisa que citação, letra D, analogia, que é uma comparação, e letra E, citação, né? Edson, qual a diferença do argumento de autoridade para a citação? Lógico, a UEA colocou os dois para tentar confundir você, né? Só que você é um aluno pré-veste, então vai cair nessa, né? Sabe muito bem que o gabarito é letra B, enumeração. Em primeiro lugar, em segundo lugar, do jeito que abrimos o nosso texto, certo? Mais um desenvolvimento. Semelhante, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem de seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda, de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Olha, não precisa você saber qual é o tema, porque o próprio desenvolvimento já dá isso, né? E olha aí, ele começa com semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Sabemos o que ele está falando. Aí eu coloquei uma conjunção de conformidade, né, para fazer uma alusão a Marx. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa os valores éticos e morais.
Aí fechei a minha ideia, abri uma outra nesse sentido, fazendo a relação, né, das ideias. As grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda de acordo com, presta atenção, ainda de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Que estratégia foi utilizada agora, né? Então, a questão 4, nesse tipo de desenvolvimento, foi desenvolvida a estratégia de enumeração, comparação, argumento por autoridade, analogia ou causa. Ora, o aluno, o EA CIS 2, sabe muito bem que usamos a comparação, quando ele faz a alusão ao UNB, né? Então, ele já faz aí essa comparação. Então, olha só, para você desenvolver esse parágrafo por comparação, é necessário apresentar ideias e ressaltar as semelhanças e ou as diferenças. Vamos à questão 5, mais um tipo de desenvolvimento para você. É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À luz de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes a não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Com o reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Olha que interessante, né, senhores? Aqui o texto começa já, né? É importante pontuar de início, estamos abrindo o desenvolvimento, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. Aí eu já fiz uma referência a Kant. Olha, coloquei a luz, nem coloquei conforme, né? Para ficar algo assim bem preveste o EA, né? À luz de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. Também fiz uma paráfrase, por isso que não há necessidade de aspas. As escolas brasileiras, entretanto, olha aí, já estou negando o que Kant falou, né? Kant diz uma coisa, as escolas praticam outra. Negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo, fazendo a ligação e o fechamento, né, da ideia de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, coloquei aí uma porcentagem, 8,4% dos adolescentes são obesos. Não vai falar obeso não, hein? A pronúncia é obeso. Cuidado, olha a prosódia. E mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. O que a UEA quer de nós? Vamos lá? Nesse tipo de desenvolvimento, foi desenvolvida a estratégia de... Vocês estão vendo que nós temos várias estratégias, né? Exemplificação na letra A, letra B, alusão histórica, letra C, definição, letra D, analogia e letra E, causa-consequência. Ora, o aluno CIS 2 sabe muito bem que eu fiz causa-consequência, né? Mostrei as causas do problema e as consequências, que é a obesidade. Viu como é fácil? Então, olha aí, muito comum essa estratégia argumentativa. Os professores de escola gostam muito de causa-consequência, né? Porque nesse modelo você apresenta os motivos, as razões, as causas de um determinado problema, né? E em seguida as consequências geradas por ele, né? Olha que maravilha. Muito bem. Então, senhores, ficamos por aqui, né? Então, hoje nós abordamos os diferentes tipos de desenvolvimento. Na aula de hoje, né, bem importante para vocês, mostramos as habilidades necessárias e as palavras necessárias para isso, né? Muito importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste nas redes sociais. Você vai ter um conteúdo excelente. Até a próxima.